Olá, crianças! Como vocês estão, meus amores? Hoje a nossa aula, quarto e quinto ano de redação, vai ser uma só, tá? É o mesmo gênero, tanto para o quarto ano como para o quinto ano. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou ler uma história e essa história vai ser a atividade da agenda. Então, nesse momento agora, que nós vamos agradecer ao nosso Deus, tá? Por tudo, tá certo? Vamos ser gratos, Gratas por tudo que Ele tem suprido em nossas vidas, tá? Então, pela roupa, pelo alimento mais importante, pela saúde, pela nossa casa, pela nossa família. Então, só temos a agradecer por tudo, ok? Então, que o Senhor esteja sempre presente no nosso coração, que possamos estar sempre agradecendo, sempre. Obrigada, Deus, obrigada por tudo. E aqui nós temos a nossa agenda, ela é pequenininha, tá? Gênero textual, conto. É o conto, é a história, tá? E o ABC vai ser caderno, que eu vou lhe explicar e vai estar na agenda com a tia Regina, onde ela envia, para vocês, tá bom? Então, o conto, que nós vamos ver no conto, certo? É uma história, é uma narrativa, é uma história que vai ter começo, meio e fim, que vai ter poucos personagens, tá? Então, nós vamos ver algumas características desses contos. E o conto também, ele tem um narrador. Ele pode ser o narrador personagem ou o narrador, o personagem. Por que é o narrador personagem? Então, ele pode estar na história, como ele pode estar só narrando, que é o observador, ok? Também é ficção. Por quê? Porque é algo inventado, é o fruto da imaginação. Então, são ficcionais, não é isso? E tem acontecimentos imaginários, inventados. Então, vamos observar algumas características do conto. Vamos observar? Então, quais são essas características? Observem, criança. É um texto narrativo, geralmente curto. Ele é um texto curto, certo? Com poucos personagens, tá bom? Apresenta uma história e um conflito, ou seja, ações, Apresenta uma história em um conflito, tá? Um momento, uma ação, certo? Presença de poucos personagens, eu acabei de falar. A linguagem simples e direta, clara, objetiva. O tempo da história, ele é pequeno. Alguns dias, por exemplo, é quando acontece a história. Então, o tempo é quando acontece a história, eu coloquei do lado. E o espaço também é reduzido. Um cômodo da casa, uma parte da casa, eu dei o exemplo. É onde acontece a história. Então, o tempo, o espaço, a linguagem, os personagens, esse conflito, essa ação. Lembrando que tem introdução, desenvolvimento e o desfecho. Mas também pode ter aquela parte central da história, Da narrativa, com o desfecho bem surpreendente, bem atrativo, Então, pronto. E os personagens são importantes. Os personagens que vão participar dessa história, certo? E o narrador, como eu já tinha falado, o narrador ele pode ser um observador ou um dos personagens. Não tem problema. Deu para entender essas características do conto? Eu vou ler agora a história de Sofia, tá? Uma menina muito especial, mas que odiava fazer aniversário. Escutem a história, porque vocês vão precisar para recontá-la com as palavras de vocês, como vocês entenderam, tá bom? Então vamos lá. A casa onde Sofia morava era grande, muito grande. Lá havia brinquedos um pouco velhos,
mas que ajudavam a passar as horas, os dias, os meses, tá? O quarto onde dormia era muito amplo, mas a cozinha enorme também, com uma grande mesa. Havia também bastante crianças, né? Com quem brincava, a maioria delas muito pequenas ainda, tá? Usavam fraldas. O dia de Sofia começava cedo. Às 6h30 o sino tocava. Rapidinho o sino tocava, estridente, e cedo todas as crianças tinham que se levantar, escovar os dentes, tomar café com pão e manteiga lá no refeitório. A maioria ajudavam sempre sobre os olhares, ajudavam sempre os menores. Nessa parte aqui eu estou querendo dizer que nesse refeitório os maiores ajudavam os menores, tá bom? Continuando a nossa história. Sofia tinha 9 anos e odiava fazer aniversário, pois cada ano que passava era uma chance a menos de realizar o seu sonho. Qual será esse sonho, né, da Sofia? Então vamos prestar atenção. Mas naquela manhã a rotina se quebrou. O sino ainda não havia tocado quando a menina acordou com a irmã Helena puxando-a pelo braço. Ela deveria trocar-se e ir para o refeitório imediatamente. Acostumada a obedecer sem questionar, Sofia em um instante já estava quietinha no velho e poído sofá que ficava de frente para a porta da entrada do orfanato. A freira chegou com uma sacolinha de plástico nas mãos e, entregando-a a Sofia, disse: "São suas coisas. Encontramos um lar para você." O coração de Sofia disparou. O coração de Sofia disparou. A boca secou, as mãos gelaram. Mas, olha, não é bem uma família. É uma senhora jovem ainda, mas viúva, que não teve filhos. Ela custou muito para conseguir a adoção. Queria uma mais jovem, mas não conseguiu. Ficou sabendo da sua história, viu sua foto, veio aqui e te viu de longe. O bolo na garganta, tantas perguntas, mas a cara fechada da freira não a estimulava a falar. Vocês vão ficar uma semana juntas para ver se dá certo. Vê se não estraga tudo. O abraço foi áspero, sem jeito, acompanhado de um "vá com Deus" sussurrado. Pela janela da van, caindo aos pedaços, Sofia ia olhando os postes, casas modernas, as luzes, poucas pessoas andando, né, pelas ruas. A cabeça da menina também se abaixou. Meu Deus, não era assim que eu tinha sonhado. Quem seria essa mulher? Só me quis porque não tinha outra? Um bebê, talvez, era o que ela queria. Com muito custo, não chorou. Resolveu causar uma boa impressão, mesmo que a esperança de que fosse dar certo terminasse em ficar cada vez mais longe. E quando a viagem parecia que não ia mais terminar, a van parou em frente a uma casa branca, pequena, com um jardinzinho de rosas de um lado e uma casinha de cachorro do outro lado da porta. Um portão meio torto, um cadeado velho. Então, era assim. Poderia sim ser essa casa, pequena, modesta, do portão torto. O que interessava era a dona da casa. E aí ela abriu a porta, um sorriso tão grande que fechava os olhos, fazendo ruguinhas em volta. Os cabelos compridos, o vestido florido, gordinha e branca, muito branca. Os braços abertos foram ao encontro de Sofia, que se encolheu desacostumada de carinhos, não tinha muito carinho, mas aqueles braços macios e branquinhos envolveram o corpo moreno e magro da menina. E quando se afastaram um pouco, a face de uma
encontrou seu sonho na outra. Essa é uma história de Ivone Ribeiro, tá? Então é um conto, né? Fim de viagem. Será que o título, né, tem algo a ver com a história? Você gostou de ouvir essa história? Pois muito bem, você vai recontar essa história com as suas palavras. Quem era Sofia, o que aconteceu com Sofia, aonde ela vivia, tá certo? Você pode escrever em 10 linhas, poucas linhas, tá bom? É o que você entendeu da história que eu acabei de ler para você, tá bom? Entenderam, meus amores? Pois muito bem, a nossa atividade do caderno é recontar esse conto com as suas palavras, ok? Muito bem. Então a nossa aula de hoje foi sobre o gênero conto. Espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? Sempre é bom ouvir histórias, né? Ainda mais uma história envolvente dessa, muito legal, tá? Tem um pouco de tristeza, mas também tem um pouco de alegria. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos! Cuidado com o texto, hein? Escrevam direitinho.